Pessoal, nós estamos para encerrar aí a nossa série da colocação de voz. Vai encerrar no episódio 11, capítulo 11. E eu estava vendo agora há pouco um vídeo muito interessante de uma professora de canto falando uma coisa que não é todo mundo que fala. Eu, inclusive, já abordei esse assunto aqui no canal. E, e é de uma importância gigantesca. Porque, assim, muito se fala sobre você fazer um exercício tal, sobre você fazer um procedimento com os teus músculos, com a tua musculatura, sobre você beber água demais, sobre. Enfim. Mas na verdade, o nosso maior aliado é o nosso cérebro, é a nossa mente. E ele também pode ser o nosso maior inimigo. Porque vejam vocês, quando nós somos, vamos dizer assim, inexperientes no canto, bom, independente de sermos ou não inexperientes, nós sempre vamos ter alguém que nós admiramos no canto. No meu caso, por exemplo, eu já deixei bem claro aqui que as minhas inspirações são Celine Dion e Diana Denrau. Celine Dion do mundo não operístico e Diana Denrau do mundo operístico. Essas são as duas mulheres mais impactantes do canto para mim. É claro que eu poderia colocar também a minha mãe. Minha mãe tem um domínio sobre a voz dela. Vocês nunca a viram cantar. Mas ela tem um domínio sobre a voz dela também que é muito interessante. Embora ela opte, na maior parte das vezes, por cantar no peito. Mas ela acessa facilmente o falsete também. E já vi fazendo voz mista. Embora ela nem saiba o procedimento muscular da voz mista. Ela faz por... Simplesmente a voz passa por lá também. E então, dentro desse contexto de nós termos aí, sendo inexperientes no canto ou não, nós termos nossas inspirações, acaba que nós colocamos essas inspirações em patamares altíssimos, não é? Então eu colocava Diana Denrau, Celine Dion, agora para os cantores masculinos, Luciano Pavarotti, que para mim, o maior tenor que já passou pela face dessa terra, e até um dos maiores cantores do gênero masculino. Agora, do pop, assim, e não operístico, de voz masculina pra mim, não houve outro como Elvis Presley. Elvis Presley... mas depois veio Bruno Mars e tal, mas não tem a mesma... não é a mesma coisa. Então, uma hora eu posso fazer um top 10 aqui dos meus favoritos. E... agora nós colocamos esses nossas inspirações em patamares bem altos. Isso já condiciona o nosso cérebro. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá bom? Condiciona o nosso cérebro a pensar que, bom, eles estão em patamares altíssimos. É muito difícil de chegar lá. E eu digo a vocês, pessoal, na verdade não é. Veja que, claro, se você for querer se profissionalizar, vai demandar muito tempo, claro. Porque, por um exemplo, buscando a profissionalização, você pode ter que passar por um reformatório vocal, um conservatório vocal. O que é um conservatório vocal? Não é nada mais nada menos do que uma faculdade vocal. Então, assim, e não é pouco tempo, pessoal. Isso leva de 5 a 10 anos, tá? 5 a 10 anos você tem um curso, vamos dizer assim. Você tem um estudo de básico a intermediário. O meu conservatório foi operístico. E quando você fizer de 5 a 10 anos, então você tem um avançado de determinado estilo. E você pode escolher mais de um. Você pode escolher até 3 dentro de um... Bom, no meu tempo, pelo menos. Você pode escolher até 3 dentro de um mesmo pacote. Então perceba que demanda tempo no quesito profissionalização. Eu preciso me profissionalizar nisso. Então esteja preparado para você gastar um bom tempo, senão você não vai profissionalizar. Agora, simplesmente, aprender existe material por aí. O problema
é que, como eu já falei outras vezes, existe muito material que não condiz. Porque se você tem um professor de canto a cada esquina aí da internet, como assim ainda tem tanta gente querendo aprender? Como que ainda não estão saciados? Como que não está fluindo tanto material aí de disponibilizado, tanto vídeo, tanta didática, tanto exercício e as pessoas ainda na sede do aprendizado, entende? Então, tratando sobre essa fase de quero me profissionalizar, eu já advirto que vai levar uns bons anos, tá? Não é do dia pra noite que nós vamos profissionalizar. Depois de profissionalizar vai ter o aperfeiçoar, mas isso é uma outra coisa. Agora vamos voltar lá no ponto que nós estávamos falando, quando nós temos as nossas inspirações. Então, nós tratamos de colocar essas inspirações lá no patamar mais alto. Qualquer pessoa vai fazer isso, pessoal. Eu, por exemplo, nos anos 2013, eu escutava tanto Celine, Michael, outros cantores fenomenais também, Steve Wonder, do brasileiro eu escutava. Sempre foram cantores mais da antiga, né? Que cantores mais atuais era difícil de destacar, né? Mas enfim. E acaba que a gente vai colocando eles no patamar muito elevado e a nossa mente vai nos colocando em patamares mais baixos. Existe uma outra forma da gente trabalhar esse negócio do cérebro também que acontece, que é quando nós vamos para aprender sobre as notas, sobre as coisas harmônicas dentro da música. E isso também nos leva para lá para baixo. Isso que eu tô querendo dizer. O nosso mental, ele vai automaticamente nos fazendo pensar que nós estamos distantes demais de poder chegar aonde nós queremos chegar. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é que a nossa mente, nós devemos pô-la para trabalhar para nós. Nós devemos colocá-la para trabalhar e nos fazer gerar os resultados. E não esperar que ela simplesmente chegue lá sozinha. Tá entendendo? Ao passo que muitos simplesmente vão buscando conteúdos aí picados, diversos, de professor X, professor tal, professor Y, professor K, e tudo isso depois quando você joga lá para tua mente absorver, acaba que na verdade um instrutor ensina de um jeito, o outro ensina de outro. Um instrutor ensina um exercício de um jeito, o outro instrutor passa um conceito diferente. Então, como é que a tua mente depois ela vai distribuir tudo isso? Então, antes de sairmos absorvendo, porque hoje em dia ainda pior, como eu falei, existem conteúdos diversificados de várias formas para você alcançar o agudo perfeito, para você fazer as suas filaturas, enfim, para você fazer um falsete encorpado e não sei o que, você colocar ressonância. Porque existem professores a rodo. Então, tá complicado, na verdade. Eu digo que a tecnologia ela ajuda muito, mas na verdade ela também atrapalha. Fazendo aqui um comentário espontâneo de minha parte. Porque assim, no meu tempo era mais fácil, pessoal. Você realmente ia para um conservatório e lá você se fechava e você estudava e aprendia. Ponto. Hoje em dia não. E claro, também não é todo mundo que tem acesso a isso. Eu sei, é caro, enfim. Mas hoje em dia tá complicado porque justamente a desinformação ela atrapalha. À medida que você tem tudo disponibilizado para você, você também tem muita desinformação, na verdade. Você também tem muitos instrutores que só querem ganhar dinheiro, só querem vender o seu peixe. E às vezes esse peixe nem é assim tão saboroso quanto a pessoa imagina. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, o intuito desse vídeo é deixar um conselho que você deve pôr a sua mente para trabalhar para você e não trabalhar para a sua mente. Isso também eu posso fazer um contexto geral aqui, contextualizar com aquela coisa da dopamina. Sabe o que é a dopamina? A dopamina é quando você está numa inércia total de prazer mental.
Por exemplo, uma inércia que você tem de ficar no teu celular, rolando um feed de notícias e vendo ali coisas mais diversificadas, só que dentro daquelas coisas que o teu algoritmo sabe que você gosta. Então aquilo ali te dá prazer, te estimula. Positivamente te dá uma dopamina. Dopamina nada mais é do que um estímulo positivo para o cérebro para você sentir prazer, para você sentir satisfação, para você sentir estou me sentindo tão bem, estou me sentindo pleno, estou me sentindo feliz, entende? Claro que o excesso de dopamina aí já vira coisa maléfica para o teu organismo, né? Então tem que ser bem dosado. E é uma coisa muito parecida também, porque se você trabalha para a tua mente, então ela tampouco ela vai sozinha. Quando eu digo que a nossa voz ela não vai sozinha para os registros, nós devemos organizá-la, nós devemos manipulá-la para. Então, tudo isso está conexo com isso de faça a sua mente trabalhar para você e não você trabalhar para ela. Ou seja, você vai fazer a tua voz trabalhar para você e não você trabalhar para ela, porque quando você trabalha para ela, ela não sai do lugar. E de novo, filtrando bem. E isso daí, agora que eu vou falar, aí vem do pressuposto de pôr a mente para trabalhar para você. Que então é filtrar aquilo que você está vendo pela internet. Aqui, o professor tal, ele tem uma didática tal. Você pode pegar e você pode comparar. Compara com outro professor, por um exemplo. Vamos ver aqui e ali. E pessoal, esse negócio de. A primeira coisa que o instrutor vocal faz, antes mesmo de iniciar a didática dele, é te oferecer um curso. Pessoal, fiquem com o pé atrás. Fiquem com o pé atrás, porque assim, eu não estou acusando ninguém, até porque você sabe, eu não falo nomes aqui de professor nenhum, tá? Porque eu tenho que manter a ética também. Então, mas fiquem com o pé atrás, pessoal, porque assim, se a pessoa ela quer te ensinar de verdade, vejam vocês que todo esse tempo aqui, a única coisa que eu disponibilizei para vocês foi um e-mail pessoal para contato para quem tivesse curiosidade de ir lá e me questionar. Tudo bem, eu ainda não tenho nenhum curso disponibilizado, por quê? Porque eu ainda não fiz. Eu sempre foquei mais em coisas presenciais, então eu disponibilizava aulas presenciais e assim eu ia conhecendo pessoas e as ajudando de maneira presencial. Então, de fato, eu nunca pensei em fazer um curso. Isso até de uns meses atrás, até que me veio a ser uma coisa interessante de se fazer também, porque ali eu poderia reunir de maneira semelhante ao que eu estou fazendo nesse canal, pegar e reunir tudo, não é? E montar um trabalho sensacional, uma coisa sensacional ali, para ajudar de fato as pessoas a alcançarem um resultado aí, embasando-me em tudo que eu aprendi no conservatório e na minha própria vivência como instrutor de colocação de voz e de canto. Então é uma probabilidade que existe de acontecer de um dia eu lançar um curso, mas vejam que eu tão pouco eu fico falando disso, porque o que me interessa aqui com esse projeto não é ganhar dinheiro. O que interessa aqui para mim é ver pessoas alcançando seus objetivos, que é cantar saudável, é cantar melhor, é cantar sem fazer esforço, é entender o que elas estão fazendo sem precisar passar 10 horas estudando anatomia da musculatura corporal. Então quer dizer que você não passa o ensino da musculatura corporal? Não, eu passo o ensino da musculatura corporal. Mas eu trabalho de uma maneira diferente, pessoal. Eu trabalho com sensações vocais. Eu trabalho com intenções mentais primeiro. Primeiro eu induzo esses alunos a sentirem coisas diferentes daquilo que eles estão acostumados. Então, se a voz é descolocada, eu o induzo a sentir a voz colocada. Só depois que eu introduzo o estudo anatômico, tá? Então isso acaba que quando chegam aqui no meu canal, as pessoas já aconteceu outras vezes, vieram me questionar sobre musculatura, sobre isso, sobre aquilo. Porque no Belting, por um exemplo, Belting, por exemplo, ele foca demais nesse negócio da musculatura, o músculo CT, o músculo do VT, VR e não sei o que. É tanta coisa, músculo, 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 músculo. E de novo eu venho com o assunto da mente. Aí a tua mente ela fica totalmente focada naquele negócio do músculo. Tá, mas e o canto? E a colocação? Em momento algum eu vejo falarem sobre colocação.
Até falam sobre missão e tal, uma coisa, mas é tudo muito, sabe? Parece meio supérfluo. Aqui não. Aqui nós prezamos é a colocação. Então, ponha a tua mente para trabalhar para você. Ponha a tua mente para organizar as coisas para você e fazer ela distribuir cada uma dessas coisas. E use essa mente para poder filtrar aquilo que você está aprendendo. Porque tem muito material, tem muita coisa, mas tem que se filtrar, tá? A desinformação não é porque a tecnologia está aí disponibilizando tudo que você tem tudo de benéfico para você poder assistir. Não, tem coisa que não procede, tá bom?